Jim Rohn é considerado o maior filósofo do mundo dos negócios nos Estados Unidos. Ele foi escritor, empreendedor, palestrante motivacional americano e mentor de Tony Robbins. Jim Rohn, meu primeiro professor de desenvolvimento pessoal, sempre me ensinou que se você tiver motivos suficientes, poderá começar qualquer coisa. Os motivos são a diferença entre estar interessado versus estar comprometido em realizar algo. Tony Robbins. Citações. Você deve aprender a transformar sabedoria e sentimentos fortes em trabalho. O milagre da semente e do solo não se torna possível por meio de afirmação. Somente se torna possível por meio de trabalho. Faça do descanso uma necessidade, não um objetivo. Descanse somente o suficiente para juntar forças. Sem atividade constante, as ameaças da vida logo dominarão os valores. Os poucos que fazem são motivo de inveja para os muitos que apenas observam. Para cada promessa há um preço a pagar. Pedir é o começo para se receber. Tenha certeza de não ir ao mar com uma colherinha. Leve ao menos um balde para que as crianças não riam de você. Não há melhor oportunidade para receber do que agradecer pelo que já temos. Agradecer abre as janelas da oportunidade para que as ideias fluam em sua direção. A resolução diz, entre aspas, eu vou. O homem diz, vou escalar esta montanha. Dizem que ela é demasiadamente alta, fica muito longe, é íngreme demais, tem muitas pedras e é extremamente difícil. Mas é a minha montanha, eu vou escalar. Em breve vocês me verão acenando do topo ou então me verão morto ao lado pela tentativa. O desgosto e a resolução são dois dos maiores sentimentos que propiciam a mudança. O sucesso não é mágico nem misterioso. O sucesso é a consequência natural da aplicação consistente dos fundamentos. Não há novos fundamentos. Você deve suspeitar um pouco de alguém que diz, entre aspas, tenho um novo fundamento. É como se alguém o convidasse para visitar uma fábrica onde estão fabricando antiguidades. Há certas coisas que você deve fazer todos os dias. Comer 7 maçãs no sábado à noite, em vez de uma por dia, simplesmente não terá o mesmo efeito. O sucesso não é nada além de algumas disciplinas simples, praticadas todos os dias, enquanto o fracasso simplesmente são alguns erros de julgamento repetidos todos os dias. É o peso acumulativo de nossas disciplinas e nossos julgamentos que nos leva ao sucesso ou ao fracasso. A maioria das casas avaliadas em mais de 250 mil dólares tem uma biblioteca. Isso deve significar alguma coisa. Tudo que você precisa para um futuro melhor e para alcançar o sucesso já foi escrito. E sabe o que mais? Está tudo à sua disposição. Tudo o que você precisa fazer é ir à biblioteca. Mas você acreditaria que apenas 3% das pessoas nos Estados Unidos são membros de uma biblioteca? Puxa, deve ser bem caro. Não, é grátis. Além disso, provavelmente há uma biblioteca em cada bairro. Apenas 3%. Fique sem uma refeição se for necessário, mas não sem um livro. Algumas pessoas alegam que é bom ler romances medíocres, pois às vezes pode-se encontrar coisas valiosas neles. Você também pode encontrar um pedaço de pão em uma lata de lixo, se você procurar o tempo suficiente. Mas existe uma maneira melhor.
Algumas pessoas leem tão pouco que têm raquitismo mental. A questão não é o preço do livro, mas qual será o preço se você não o ler. Tenho atualmente uma excelente biblioteca. Admito que não li tudo em minha biblioteca, mas sinto-me mais inteligente só de passear por ela. Os livros são fáceis de achar e fáceis de comprar. Um livro de bolso hoje em dia custa 6 ou 7 dólares. Você pode pedir essa quantia emprestada até aos seus filhos. Não leia apenas material fácil. Você pode distrair-se com ele, mas nunca crescerá com ele. O livro que você não lê não o ajudará. Meu pai me ensinou a sempre fazer mais do que meu salário paga, como um investimento no futuro. Independente de você ficar num lugar 6 semanas, 6 meses ou 6 anos, sempre deixe o melhor do que encontrou. Os piores dias daqueles que gostam do que fazem são melhores que os melhores dias daqueles que não gostam da atividade que desempenham. Eu costumava dizer, entre aspas, realmente espero que as coisas mudem. Depois, aprendi que a única maneira das coisas mudarem para mim será quando eu mudar. Não diga, entre aspas, se eu pudesse, faria. Diga, se puder, farei. Às vezes, não importa qual lado do muro você vai escolher. O que importa é sair de cima do muro. Você não pode progredir sem tomar decisões. Em geral, mudamos por uma das duas razões, inspiração ou desespero. Se não gosta do modo que as coisas estão, mude-o. Você não é uma árvore. Um dos melhores pontos para começar a transformar sua vida é fazer tudo o que aparecer em sua lista mental do, entre aspas, eu deveria fazer. A indecisão é o ladrão da oportunidade. Cada forma de vida parece esforçar-se até o seu limite máximo, exceto o ser humano. Até que altura chega uma árvore? O mais alto que ela puder. O ser humano, por outro lado, recebeu a honra da escolha. Você pode escolher ser tudo ou pode escolher ser menos. Por que não estender-se até o desafio máximo e ver tudo o que você pode fazer? Você não pode mudar seu destino da noite para o dia, mas pode mudar de direção da noite para o dia. A tomada de decisão, às vezes, pode parecer uma guerra civil interior. O melhor conselho com que já me deparei sobre o tema da concentração é: onde quer que você esteja, realmente esteja lá. Quando você estiver trabalhando, trabalhe. Quando você estiver se divertindo, divirta-se. Não misture os dois. Brinde sua atenção ao seu afazer ou à sua companhia. A caminho do trabalho, concentre-se no caminho, não no trabalho. Preste atenção, não fique simplesmente vacilando o dia todo. Os seres humanos têm a capacidade notável de conseguir exatamente o que eles devem ter. Mas há uma diferença entre dever e querer. A melhor motivação é a motivação em si mesmo. Um sujeito diz: gostaria que alguém viesse e me animasse. E se ninguém aparecer? Você deve ter um plano melhor para a sua vida. Quando você sabe o que quer e quer muito, encontrará uma forma de conseguir. A motivação sozinha não é suficiente. Se você conhecer um idiota e motivá-lo, você terá então um idiota motivado. Sem um senso de urgência, o desejo perde seu valor. A disciplina é a ponte entre os objetivos e a realização. Todos nós devemos sentir uma de duas dores: a dor da disciplina ou a dor do arrependimento. A diferença é que a disciplina pesa gramas, enquanto o arrependimento pesa toneladas. Uma disciplina sempre leva a outra disciplina.
A afirmação sem a disciplina é o início do engano. Não temos que mudar tanto assim para que faça bastante diferença. Algumas disciplinas simples podem ter um grande impacto sobre a maneira que sua vida será posta em prática nos próximos 90 dias, para não dizer nos próximos 12 meses ou nos próximos 3 anos. A mínima falta de disciplina começa a desgastar nossa autoestima. Todas as disciplinas têm influência umas sobre as outras. Erroneamente, o homem diz, entre aspas, esta é a única área que descuido um pouco. Não é verdade. Cada descuido afeta o resto. É ingênuo não pensar dessa forma. A disciplina é a base sobre a qual todo sucesso é construído. A falta de disciplina, inevitavelmente, leva ao fracasso. A disciplina traz consigo potencial para criar milagres futuros. A melhor época para iniciar uma nova disciplina é enquanto a ideia estiver firme. Tire um tempo para remontar o passado para que você possa extrair suas experiências e investi-las no futuro. Não deixe que o aprendizado, através de suas próprias experiências, tome um tempo demasiado. Se você tem feito uma coisa errada durante os últimos 10 anos, eu diria que já é tempo suficiente. A vida não é apenas o passar do tempo. A vida é a coletânea de experiências e a sua intensidade. É fácil encarar o passado como uma carga, em vez de uma escola. É fácil deixar que ele o soterre, em vez de o educar. Seja como uma esponja frente a cada nova experiência. Se você quiser expressá-la bem, deve primeiro ser capaz de absorvê-la bem. A fórmula para o desastre é: poderia fazer, mas deveria fazer, mas não farei. O fracasso não é um evento único e cataclísmico. Você não fracassa da noite para o dia. Em vez disso, o fracasso são alguns erros de julgamento, repetidos todos os dias. Não encare a vida de modo casual. A casualidade leva à catástrofe. Pena que os fracassados não apresentem seminários. Não seria valioso? Se você conhecer um sujeito que desperdiçou a própria vida durante 40 anos, você simplesmente dirá, entre aspas, João, se eu trouxer meu bloco e prometer tomar nota de tudo, você passaria um dia comigo? Inevitabilidade é estar a 60 metros das cataratas de Niágara em um pequeno barco sem motor e sem remos. A fascinação é uma etapa além do interesse. As pessoas interessadas querem saber se funciona. As pessoas fascinadas querem aprender como funciona. Aprenda como transformar a frustração em fascinação. Você aprenderá mais estando fascinado pela vida do que se estiver frustrado com ela. Desenvolva uma fascinação infantil pela vida e pelas pessoas. Todos devemos travar uma batalha intensa e eterna contra a constante atração para baixo. Se relaxarmos, os insetos e as ervas daninhas da negatividade entrarão no jardim e devastarão tudo de valor. A humildade é uma virtude, a timidez é uma doença. Se você passar 5 minutos reclamando, terá simplesmente desperdiçado 5 minutos. Se continuar reclamando, não demorará muito para que o arrastem para um deserto financeiro e lá o deixarão sufocar com a poeira de seu próprio arrependimento.
Você não pode usar um método brando com as ervas daninhas de seu jardim. Você tem que odiar as ervas daninhas o suficiente para matá-las. As ervas daninhas não são algo com que se deve lidar, mas sim devastar. A filosofia do rico versus a do pobre é que o rico investe seu dinheiro e gasta o que sobra. O pobre gasta seu dinheiro e investe o que sobra. Eu costumava dizer, entre aspas, as coisas custam muito caro. Meu professor então me corrigiu dizendo, entre aspas, o problema não é que as coisas custam muito caro, o problema é que você não pode pagá-las. Foi então que finalmente entendi que o problema não eram as coisas, o problema era eu. Todos nós conhecemos uma variedade de maneiras de conseguir um sustento. O que é muito mais fascinante é descobrir maneiras de conseguir uma fortuna. É melhor iniciar a disciplina da generosidade quando as quantias são pequenas. É fácil tirar 10 centavos de $1. É um pouco mais difícil tirar 100 mil de 1 milhão. Dar é melhor que receber, pois dar aciona o processo de receber. Nada ensina mais ao caráter do que a generosidade. Compartilhar ideias com outros é emocionante, pois ao compartilhar uma nova ideia com 10 pessoas, eles a ouvirão apenas uma vez e você a ouvirá 10 vezes. Compartilhar torna-o maior do que você é. Quanto mais despejar, mais vida será capaz de recolher. Alguém diz, bem, não posso me preocupar com outras pessoas. O melhor que tenho a fazer é cuidar de mim mesmo. Bem, então você será sempre pobre. Aquilo que você dá torna-se um investimento que retornará a você multiplicado em algum ponto no futuro. Quando alguém compartilha, todos ganham. A quantia que você dá não é importante. O importante é o que essa quantia representa em termos de sua vida. Apenas ao dar, você será capaz de receber mais do que já tem. Metas. Não há limites sobre o que se pode fazer quando se está inspirado por elas. Não há limites sobre o que se pode fazer quando se acredita nelas. E não há limites sobre o que acontecerá quando você as coloca em prática. Se você trabalhar em suas metas trabalharão em você. Se você trabalhar em seu plano trabalhará em você. Quaisquer coisas boas que desenvolvamos acabarão por desenvolver a nós mesmos. Não estabeleça metas muito baixas para si próprio. Se você não precisa de muito, não se tornará muito. Todos nós temos duas escolhas. Podemos ganhar a vida ou podemos projetar a vida. Todos nós precisamos de muitas metas poderosas e de longo alcance para ajudar-nos a passar pelos obstáculos de curto prazo. O maior motivo para estabelecer uma meta é o que ela faz de você para atingi-la. O que ela faz de você sempre será de muito mais valor do que o que você recebe. A razão máxima para estabelecer metas é levá-lo a tornar-se a pessoa certa para atingi-las. Quando Andrew Carnegie morreu, descobriram uma folha de papel, onde ele havia escrito um dos grandes objetivos de sua vida: passar a primeira metade da vida acumulando dinheiro e passar a última metade da vida desfazendo-se dele. Algumas pessoas ficam perturbadas com os dias difíceis, pois tudo o que têm são os dias. Eles não projetaram, descreveram ou definiram o futuro. Aprenda a ser feliz com aquilo que tem, enquanto persegue tudo o que quer.
A felicidade não é um acidente, nem é algo que você almeja. A felicidade é algo que você planeja. Como é triste ver um pai com dinheiro e sem alegria. O homem estudou economia, mas nunca estudou felicidade. A maior fonte de infelicidade vem de seu íntimo. A felicidade é a arte de aprender como extrair alegria de sua própria substância. A felicidade não é algo que você adia para o futuro, é algo que você planeja para o presente. A renda raramente supera o desenvolvimento pessoal. Aquilo que você se torna influencia diretamente aquilo que você recebe. Podemos possuir mais do que temos, porque podemos tornar-nos mais do que somos. O grande desafio é tornar-se tudo o que você tem a possibilidade de ser. É difícil de acreditar nos resultados para o espírito humano quando se consegue maximizar o seu potencial humano e chegar até o limite. Para atrair pessoas atraentes, você deve ser atraente. Para atrair pessoas poderosas, você deve ser poderoso. Para atrair pessoas empenhadas, você deve ser empenhado. Em vez de trabalhar nas pessoas, você deve trabalhar em si mesmo. Se você se transformar, poderá atrair estas pessoas. A pergunta mais importante a ser feita sobre seu trabalho não é, entre aspas, o que estou conseguindo. A pergunta mais importante a ser feita sobre seu trabalho é: o que estou me tornando? É difícil manter aquilo que não foi conseguido através do desenvolvimento pessoal. Após tornar-se milionário, você poderá se desfazer de todo o seu dinheiro, pois o importante não é $1 milhão, o importante é a pessoa que você se tornou no processo de tornar-se milionário. O fator-chave que determinará seu futuro financeiro não é a economia. O fator-chave é sua filosofia. Não empreste o plano de outra pessoa. Desenvolva sua própria filosofia e ela o levará a lugares exclusivos. Se você aprender a içar bem as velas, o vento que sopra certamente o levará aos sonhos almejados, à renda que deseja e aos tesouros da mente, do bolso e da alma, a que você aspira. Sua filosofia determina se você seguirá o caminho da disciplina ou se continuará com os erros. A filosofia é a soma total de tudo que você sabe e daquilo que decidir ser valioso. O desastre econômico começa com a filosofia de fazer menos e querer mais. Se deseja corrigir seus erros, deve começar por corrigir sua filosofia. A única coisa pior do que não ter lido um livro nos últimos 90 dias é não ter lido um livro nos últimos 90 dias e achar que não tem importância. Sua filosofia pessoal é o maior fator determinante dos resultados do decorrer de sua vida. A resposta inicial elucida muito quanto à filosofia pessoal de alguém. Apenas o ser humano pode reorganizar sua vida em qualquer dia que decidir, ao aperfeiçoar sua filosofia. Não se torne uma vítima de si mesmo. Esqueça do ladrão à espreita no beco. E o ladrão, em sua mente, não é o que acontece que determina grande parte de seu futuro. O que acontece a todos nós. O que conta é o que você faz a respeito do que acontece. Você diz, entre aspas, o país está confuso. É como amaldiçoar o solo, a semente, o sol e a chuva, que é tudo o que você tem. Não amaldiçoe tudo o que tem. Quando você tiver seu próprio planeta, poderá reorganizar tudo o que quiser. O atual você deve aceitar do jeito que está.
Afaste-se do grupo dos 97%. Não use as desculpas que utilizam. Tome as rédeas da sua própria vida. Aceite conselhos, mas não ordens. Dê apenas ordens a si mesmo. Abraham Lincoln uma vez disse: já que não sou escravo de ninguém, não serei senhor de ninguém. Você deve ter responsabilidade pessoal. Você não pode mudar as circunstâncias, as estações ou o vento, mas pode mudar a si mesmo. Isso é algo pelo qual você tem responsabilidade. Você não tem responsabilidade pelas constelações, mas sim pelo fato de optar por ler, desenvolver novas habilidades e adquirir novos conhecimentos. Seu salário não é responsabilidade de seu empregador, é sua responsabilidade. Seu empregador não tem controle sobre seu valor, mas você, sim. É mais fácil culpar o governo do que sua própria filosofia. Acho fascinante que a maioria das pessoas planeje as férias com mais cuidado do que planeja a sua vida. Talvez porque escapar seja mais fácil do que mudar. Se você não projetar seu próprio plano de vida, é provável que caia no plano de outra pessoa. E adivinhe o que ela pode ter planejado para você? Não muito. O motivo da maior parte das pessoas encarar o futuro com apreensão em vez de antecipação é que elas não o planejaram bem. O sujeito diz: se você trabalhasse onde trabalho, na hora em que chego em casa já é tarde. Você só tem tempo de comer um pouco, assistir um pouco de televisão, relaxar e ir dormir. Você não pode ficar metade da noite planejando. E ele é o mesmo sujeito que está atrasado com a prestação do carro. Aprenda tanto a partir do negativo quanto do positivo, tanto a partir dos fracassos quanto dos sucessos. A vida, em toda a sua singularidade, não seria vida sem os negativos e os positivos. Por este motivo, é importante estudar seriamente os dois. A vida é parte positiva e parte negativa. Imagine que você fosse ouvir uma orquestra sinfônica e tudo que eles tocassem fossem notas agudas e alegres. Você não sairia logo? Deixe-me ouvir o retumbar do tambor, o bater dos pratos e as teclas graves. A vida é um processo de acumulação. Acumulamos a dívida ou o valor, o arrependimento ou o patrimônio. Para resolver qualquer problema, eis 3 perguntas a serem feitas a si mesmo. Primeiro, o que eu poderia fazer? Segundo, o que eu poderia ler? E terceiro, a quem poderia perguntar? O problema real geralmente tem a profundidade de 2 ou 3 perguntas. Se você quiser atacar o problema de alguém, esteja ciente de que a maioria das pessoas não vai revelar qual é o problema real logo após a primeira pergunta. Neil Armstrong uma vez disse: temos que apenas resolver 2 problemas para ir à Lua. Primeiro, como chegar lá, e segundo, como voltar. A chave é não partir até resolver os 2 problemas. Nunca ataque um problema sem também apresentar uma solução. O melhor lugar para resolver um problema é no papel. Uma pessoa preocupando-se com a outra representa o maior valor da vida. Sua família e seu amor devem ser cultivados como um jardim. Tempo, esforço e imaginação devem ser concentrados constantemente para manter os relacionamentos florescendo e em crescimento. O maior presente que você pode dar a alguém é o seu próprio desenvolvimento pessoal. Eu costumava dizer: se você cuidar de mim, cuidarei de você. Agora digo: cuidarei de mim por você, se você cuidar de si próprio por mim. As paredes que construímos ao nosso redor para manter a tristeza afastada também
mantenha afastada a alegria. Você não consegue vencer sozinho. É difícil encontrar um eremita rico. Não deseje que as coisas fossem mais fáceis. Aspire ser melhor. Não deseje menos problemas. Aspire mais experiência. Não deseje menos desafios. Aspire mais sabedoria. Você deve ou modificar seus sonhos ou aumentar suas habilidades. Você pode derrubar uma árvore com um martelo, mas levará cerca de 30 dias. Se trocar o martelo por um machado, você poderá derrubá-la em cerca de 30 minutos. A diferença entre 30 dias e 30 minutos é a habilidade. A chave para a vida é tornar-se habilidoso o suficiente para ser capaz de fazer coisas recompensadoras. Aprenda a esconder sua necessidade e a mostrar sua habilidade. Você deve aprimorar uma de duas coisas: semear na primavera ou mendigar no outono. Deus tem a parte difícil do acordo. E se em vez de plantar a semente, você tivesse que fazer a árvore? Isso o manteria acordado até tarde da noite, tentando resolver o problema. Plante, não cante. Um de meus bons amigos sempre diz: as coisas simplesmente não acontecem. As coisas acontecem de forma justa. O solo diz: não me traga sua necessidade, traga-me sua semente. O sucesso não deve ser perseguido. Ele deve ser atraído pela pessoa que você se torna. O sucesso não é tanto o que temos, mas o que somos. O sucesso é 20% habilidade e 80% estratégia. O sucesso fica na direção oposta ao fluxo normal. O sucesso é o estudo do óbvio. Todos deveriam cursar as matérias Óbvio 1 e Óbvio 2 na escola. As pessoas comuns procuram maneiras de ir levando. As pessoas bem-sucedidas procuram maneiras de ir para frente. O tempo é nosso bem mais valioso. Entretanto, tendemos a desperdiçá-lo, matá-lo e despendê-lo em vez de investir nele. Não podemos mais nos permitir despender tempo importante em coisas secundárias, assim como não podemos despender tempo secundário em coisas importantes. O tempo é mais valioso do que o dinheiro. Você pode conseguir mais dinheiro, mas não pode conseguir mais tempo. Nunca comece o dia até que ele esteja terminado no papel. Aprenda como dizer não. Não deixe sua boca sobrecarregar suas costas. O tempo é o segredo mais bem mantido dos ricos. Alguma coisa vai dominar e alguma coisa vai servir. Ou você governa o dia, ou o dia governará você. Ou você administra o negócio, ou o negócio administrará você. Aprenda como separar os assuntos de maior relevância dos secundários. Muitas pessoas não se saem bem simplesmente porque dão prioridade às coisas secundárias. Não confunda movimento com empreendimento. É fácil ser enganado com o estar ocupado. A pergunta é: ocupado fazendo o quê? Os dias são caros. Quando você despende um dia, tem um dia a menos para despender. Certifique-se então de que você despende cada um sabiamente. Às vezes você precisa ficar em contato, mas mantendo-se fora de alcance.